Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje iremos aprender como trabalhar com datas em Excel, utilizando uma fórmula que eu já ensinei no Power BI, que é o DataDiff. Porém, essa fórmula do Power BI ela foi herdada do Excel. Porém, no Excel ela é uma fórmula, ela é uma função oculta. Então, você não consegue identificá-la, por exemplo, como se fosse um se. Se eu digitar um igual se, ele já vai aparecer aqui na listagem de funções para uso. Essa função, ela, assim como algumas outras que tem no Excel, ela é uma função oculta. Ou seja, ela não vai aparecer na lista, porém, se você fizer ela, ela dará certo. Então aqui eu coloquei aqui a fonte, tá? Que é basicamente a documentação dessa fórmula, qual que é o argumento que a gente vai utilizar e quais os tipos de unidade disponível para efeito de cálculo. Então, como a gente vai utilizar essa fórmula? Eu trouxe aqui uma amostragem de datas, né? Então, de 1 de 1 de 2021 até o dia 16. E eu vou tirar o comparativo levando em consideração a data de hoje, que no caso, hoje é dia 17/1. Então, nós iremos invocar essa função. Então, eu coloco igual data_diff. Perceba que ela não aparece aqui, ó. Se eu digitar data, aparece somente data, data.valor e data_m. Não aparece o data_diff. Porém, vamos continuar. Abro o parênteses e perceba que aqui já aparece, tá? Então, ela é uma função oculta. Então, aqui ele tem os argumentos. Primeiro argumento, data inicial. Então, eu quero essa data, ponto e vírgula. Segundo argumento, data final, que eu vou usar a função hoje, que eu quero exatamente dia 17/1 de 2021, e que também isso seja dinâmico, assim que virar o dia, ele passa a considerar dia 18 e assim por diante. E meu último argumento é a unidade. Que tipo de unidade? Eu quero essa diferença em mês, em ano, mês, dia. Então eu vou colocar aqui dia entre aspas duplas, fecho aspas duplas, fecho parênteses e dou um enter. Então perceba que agora ele me trouxe aqui a diferença da data. Então aqui eu tenho 16 dias de diferença. Se eu arrastar essa fórmula para baixo, perceba que aqui ela está fazendo exatamente a conta data por data, ok? Eu quero essa diferença em anos, beleza? Então, beleza, aqui eu só vou trocar a unidade para y. E perceba que aqui no resultado ele me trouxe zero, por quê? Não tem diferença, estou dentro do mesmo ano. Agora, se eu quiser essa diferença em meses, eu dou um Enter também, ele vai me trazer aqui zero, porque eu estou dentro do mesmo mês. Agora, em vez de eu colocar a função hoje, eu vou colocar aqui 31/12 de 2021, ok? E vou dar um Enter. 31/12. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar essa fórmula. Vou dar um Ctrl X e colar aqui e criar uma coluna chamada resultado. E essa data final, aí eu vou colocar 31/12 de 2021, ok? Então nós temos um campo data inicial, data final. Esse 31/12 eu vou expandir e ele vai fazendo uma contagem aqui sequencial. Agora aqui, ao invés de hoje, eu vou colocar o campo data final, beleza? E a diferença entre meses. Então perceba que agora ele trouxe a informação em meses. Então, do mês 1 para o mês 12, eu tenho 11 meses de diferença. Beleza? Vamos fazer aqui em dias. Colocar em dias, dar um Enter. 364, 364. 364, exatamente, porque conforme vai passando aqui os dias, né? Aqui soma um também. Agora, se eu colocar. Vou dar o exemplo que eu utilizei
no Power BI. Vou colocar a data do meu aniversário, tá? Então, 13/7/2021. Então, faltam 193 dias para o meu aniversário. Então, perceba que com essa função é bem mais fácil trabalhar com datas. De uma forma convencional, nós faríamos a data final menos a data inicial e nós teríamos o mesmo resultado. Porém, se a gente quisesse a diferença entre meses, já iria sofrer um pouco mais. E se existe uma função própria para trabalhar com datas, por que não trabalhar com ela? Com certeza ela é bem mais performática e, e já é voltada para resolver esse tipo de problema, ok? Então aqui vocês podem brincar aqui com os acrônimos das unidades aqui, MD, AM, YD, ok? Se você tiver alguma dúvida, vou deixar a fonte da documentação na descrição. É muito importante ler documentação de funções, enfim. Eu utilizo bastante porque, enfim, a gente não sabe, não nasce sabendo tudo, então é sempre muito importante. Aqui também a sintaxe que a gente utiliza, ok? E com isso você vai poder brincar aqui com essa fórmula e aplicar no seu dia a dia. Lembrando que esse é o vídeo 27, ok? É o vídeo 27 e ele está salvo lá no OneDrive, fica no primeiro link da descrição. Você vai poder acessar esse mesmo conteúdo aqui e poder praticar, replicar, enfim. E também na descrição tem os links do meu LinkedIn e tem um grupo do Telegram, que é muito interessante, que é lá onde o pessoal coloca a maioria das dúvidas e que eu vou sanando, ajudando a comunidade e também alguns viram temas, inclusive para os vídeos posteriores, ok? No mais é isso, vou nessa, falou!